Hoje nós estamos recebendo Robson Costa, é o cara do encantamento. Na verdade, ele é CEO da Encanto, é o guardião do encantamento e é o precursor do movimento Bora Encantar. Que negócio é esse do encantamento? Você está espalhando algum tipo de feitiço entre os profissionais? Como que funciona, Robson? Bem-vindo ao meu canal. Opa, muito obrigado, Valnei, pelo convite, por estar participando aqui do seu canal, da sua audiência, estar colaborando aqui exatamente com o nosso propósito de vida, né, em querer, com certeza, inspirar as pessoas a terem orgulho de atender. O encantamento a gente vai falar a respeito, principalmente, né, da experiência do cliente. Esse é o nosso, digamos assim, o nosso principal foco, no sentido de olhar para o nosso cliente de uma maneira diferente e definitivamente acabar com esse amadorismo que existe aqui no Brasil, onde o atendimento é horrível, é medíocre, né? Então, quando a gente fala de encantamento, tem magia, mas é uma magia do bem, uma magia que queira surpreender, superar expectativas e conseguir, é claro, ter uma legião de clientes fãs apaixonados pela marca. Que marca que não deseja hoje em dia ter clientes fiéis, clientes que defendem, clientes que de fato geram muito mais resultado para o seu negócio do que ter cliente comum que não, sei lá, não fala nem bem, não fala nem mal, cliente que não está nem aí com a marca, né? Então, o Encantamento vem com essa proposta de transformar esses clientes em clientes fiéis da marca. Quer dizer, tem muito a ver com reciprocidade, né? Você trata o cliente mal, o cliente trata mal a sua empresa. Você trata o cliente bem, a empresa vai ser bem tratada pelos clientes, né? Exato, exato. É a gente ter um olhar empático pelo nosso cliente, tratar muito bem, dar um bom atendimento, entregar aquilo que promete e, ao mesmo tempo, também pensar: será que eu não posso fazer a mais? Porque se eu quero que aquele cliente se torne fã, fiel à minha marca, eu tenho que superar as expectativas dele. Porque entregar aquilo que é a sua obrigação é a sua obrigação, e aquilo não vai fidelizar o cliente, afinal ele pagou por isso. Mas quando eu entrego exatamente aquilo que é a minha obrigação, eu entrego a mais para superar a expectativa, aí eu consigo o efeito uau, eu consigo de fato ter um cliente que se torna fiel da marca. Então, as pessoas que estão nos assistindo, eu questiono você agora. Será que você tem cliente fiel? Será que você tem encantado os seus clientes para que eles possam te indicar, para que eles possam permanecer mais tempo, para que eles possam comprar de novo, voltar no seu comércio, voltar a fazer contato com a sua empresa? Será que você tem clientes assim? Posso te dizer o seguinte, que esse tipo de cliente que indica, que faz depoimento, que compra, que fica mais tempo, vale 10 vezes mais do que um cliente comum. Que tipo de cliente você quer ter para o seu negócio? Tenho certeza que é esse. Mas coloca aí para a gente nos comentários, se você tem cliente fiel, coloca aí para a gente que a gente quer saber, né, Valnei? É muito importante essa participação, você tocou bem. O nosso canal também quer encantar, quer dizer, quem nos assiste é um cliente, é realmente alguém que a gente quer cuidar, e, obviamente, fazendo comentários é motivo, razão para a gente olhar com muito carinho, né? Eu realmente eu fico preocupado porque quando você fez uma crítica, que a maioria, entendo eu, assim eu vejo, né, que a maioria das empresas acabam se perdendo no básico, e é exatamente isso que você está falando. Não dar um atendimento simplesmente medíocre ou obrigatório. Por quê? Por que que ainda hoje, século XXI, 21ª, a segunda, 21º ano, a terceira década, né? 01 foi a primeira década, 11 foi a segunda década, 20º, ano 21, iniciando a terceira década do século XXI, do novo milênio. Como é que ainda tem empresa
que não consegue fazer um bom atendimento. Como se explica isso? É verdade, né, Vani? Quanto tempo fala-se sobre isso e as pessoas, de fato, os empresários, não mudam isso nas suas empresas? Eu, com certeza, atribuo isso à responsabilidade dos empresários em encararem o atendimento como um custo, um mal necessário nas suas empresas. Então, Sim. eles entendem o seguinte, que outras áreas como marketing, inovação, finanças, P&D, enfim, todas essas áreas são importantes na empresa, geram resultados para a empresa, mas a área de atendimento é um mal necessário, é um custo. Por que eu tenho que ter uma área de atendimento? Basta eu colocar uma pessoa para atender e ponto final. Então, eles encaram dessa forma e encaram da forma errada. Então, quando eles tratam o atendimento como um figurante na sua empresa e não como o protagonista que deveria ser, porque a área de atendimento é a área mais importante, afinal, ela cuida do maior patrimônio de uma empresa, né, Valnei? Uma empresa pode até existir sem colaborador, mas sem cliente a empresa não existe. Se ela não tem nenhum cliente, ela não existe. Se ela tem um só cliente, ela já existe. E quem é que vai cuidar? Exatamente a área de atendimento, vai cuidar, zelar e fazer esse patrimônio render muito mais. Então, se ele entendesse, cair a ficha dele de que o atendimento é protagonista na minha empresa e não figurante, aí sim ele coloca o cliente no centro, aí sim ele traz essa área para discutir estratégia e ele faz com que essa área deixe de ser uma área reativa. O que é uma área reativa de atendimento? A maioria do atendimento do Brasil é assim. Uma área reativa é o cliente que procura a empresa. É o cliente que, quando reclama, que procura. É o cliente que, quando precisa solicitar alguma coisa, que procura. Sempre é o cliente que procura, então tem uma área reativa para responder o cliente. Ponto. Está errado. Está errado. Porque a área de atendimento tem a capacidade de conhecer profundamente o cliente, ela tem que ser uma área proativa e não reativa. Então, quando eu entro em contato com o meu cliente, para conhecer a dor, as dificuldades, para que ele fale para mim como está a experiência que eu estou entregando para ele. Eu tenho insight, eu aprendo, eu melhoro e vou entregando cada vez mais uma experiência mais incrível. E assim vou fazendo aquele cliente comprar de novo. Eu fico, assim, pé da vida em ver empresas no Brasil que perdem a oportunidade de uma forma absurda, porque o empresário entende que só existe uma maneira de fazer o negócio dele crescer. E a maneira é, eu preciso adquirir mais cliente, mais cliente, mais cliente. E aí ele não está percebendo que ele está adquirindo cliente na mesma velocidade que ele está perdendo. Exatamente porque existem outras maneiras dele fazer o negócio crescer, fidelizando os clientes atuais, fazendo eles comprar de novo, eles comprarem de novo, eles ficarem mais tempo, eles indicarem, fazerem depoimentos que servirão para que os futuros clientes tomem decisão de compra influenciados por esse depoimento. Então, quando ele cai a ficha e fala, meu Deus, olha quanta oportunidade eu tenho para fazer a minha base de clientes render muito mais. E aí ele cai a ficha. A minha base de clientes é uma mina de ouro e eu não estou explorando. E aí, quando muda isso, ele coloca o atendimento como protagonista e aí o jogo muda. Como prioridade, né? Isso. É interessante porque o empresário, quer dizer, o dirigente, acaba não percebendo que ele está criando um círculo vicioso. Quer dizer, isso que você falou. Não, deixa o cliente sair pela porta do fundo que eu vou trazer um cliente novo. Esses clientes novos, primeiro, o custo é cada vez mais alto para você adquirir clientes novos e vai chegar uma hora que o mercado vai ficar cada vez mais restrito. Como consequência também, o cliente que saiu pela porta dos fundos, ele vai ter uma probabilidade cada vez maior de não retornar à sua empresa. Então, você cria esse círculo vicioso, que é uma espiral negativa, até porque o cliente que saiu pela porta do fundo, a propensão de ele falar mal, de ele não apoiar, de ele torcer o nariz quando aparece o nome da sua empresa, é muito alto. E aí, realmente, o que você fala, a bandeira que você levanta é para quebrar esse círculo
vicioso e entrar num círculo virtuoso, que é o círculo do encantamento. Isso é muito importante. É isso aí, ó. Exatamente isso. Resumiu muito bem, exatamente isso. Resumiu o lado negativo, né? O lado negativo, o lado positivo que você levanta a bandeira é o bora encantar. Fala um pouco como é que você chegou à conclusão de que tinha que capitanear, que tinha que ser o porta-estandarte desse movimento. Legal, legal. O Bora Encantar é um movimento, né, que existe exatamente para poder capacitar as empresas no Brasil, para que eles possam aprender a dominar a habilidade de encantar os clientes e também, ao mesmo tempo, possa ser um lugar, um ponto de encontro para os atendentes, onde eles se encontrem lá. Eles falam o seguinte: agora eu encontrei um lugar que me representa, porque o atendimento, o atendente é a terceira profissão com maior nível de estresse no mundo e a profissão mais odiada do mundo, né? Ou seja, ninguém quer ser atendente. Então, por que isso acontece? Porque é a área mais deixada de lado. E é uma área que lida com emoções dos clientes, né? Cliente irritado, cliente bravo, enfim. Nesse sentido, o movimento nasce para poder fazer com que esses atendentes se tornem protagonistas e eles possam se sentirem representados. E a gente possa destacar aqueles atendentes que encantam. E não só falar mal de atendente, né, como muitos falam, falar bem também, porque tem muita gente que atende muito bem, então a gente vai dar evidência para esses atendentes. E é claro, para as marcas que encantam, as marcas que realmente têm isso como cultura no seu negócio. Então o movimento nasceu para profissionalizar o atendimento no Brasil e, ao mesmo tempo, capacitar as empresas no movimento de colocar o encantamento como uma cultura no seu negócio. Legal, você falou de um outro aspecto que eu acho que às vezes também o empresário não percebe. O primeiro aspecto é a perda do cliente. O segundo aspecto é isso que você falou do funcionário, do colaborador, né? Quer dizer, se ele tiver num ambiente debaixo de uma filosofia do espírito, do encantamento, que é como você propõe, o estresse vai ser menor. Acho que é o contrário, né? O trabalho vai ser realizador. Exato. Não, com certeza. A gente sempre traz, né, que até a minha camiseta fala isso, encantar faz bem, né? Por que faz bem? Porque quando a gente encanta um cliente, volta o elogio. E quando volta o elogio, todo ser humano gosta de ser elogiado. Aquilo faz bem para a nossa alma, né? Alimenta ali o nosso ego, e é importante. Então, quando a gente recebe esse elogio, a gente se sente bem. Agora, imagina uma equipe que, a cada 10 atendimentos, recebem 8 elogios. E aqueles elogios são trocados. E aí aquela empresa monta um mural de elogios ali. O clima muda completamente, a equipe passa a ter orgulho de representar aquela empresa, atende com paixão, divulga o produto. Quantos atendentes no Brasil têm vergonha de falar que trabalham naquela empresa, têm vergonha e medo, né, de venderem aquele produto, porque sabe que aquele produto, aquele serviço, na verdade, não é bom o suficiente para o cliente. Então, quando a gente faz um trabalho de cultura de encantamento numa organização, a gente começa a trabalhar na mente do empresário para que ele possa analisar o seu produto, os seus serviços, se realmente eles entregam aquilo que prometem e, ao mesmo tempo, também despertar essa paixão no atendente em querer servir o cliente e também ter orgulho de trabalhar na organização que ele está. Porque não é qualquer organização, é uma organização que pensa bem mesmo no lado humano e pensa muito na experiência do cliente. Hoje em dia, quase nenhuma faz isso. Então, isso muda o jogo, o clima de trabalho fica muito diferente, né, muito mais feliz, e eu tenho falado bastante que a felicidade é a nova produtividade. Legal. Como que é esse negócio da felicidade à nova produtividade? Gostei, gostei. Eu acredito muito, né, Valnei, que quando a gente está feliz no ambiente de trabalho, a gente tem uma performance muito melhor, a gente entrega muito mais, a gente deixa o mimimi de lado, a gente deixa aquela preguicinha de lado, a gente vai além. E quando a gente não está feliz, a gente faz mais ou menos, a gente produz menos, a gente encontra muitas desculpas, muito mimimi, e aquilo trava o profissional de performar, né, de produzir também naquele dia. Então,
É papel da empresa procurar entender se o seu colaborador está feliz. É papel da empresa proporcionar um ambiente que as pessoas trabalhem felizes. E a partir desse processo, é observar o resultado que a felicidade vai ter no negócio, na produtividade e, claro, também na performance. Então, aqui na Encanto, a gente trabalha em média a felicidade. A gente analisa cada colaborador, a gente procura entender o tempo inteiro se ele está feliz ou não com a Encanto. E a gente vê resultados assim extraordinários no desempenho, no engajamento, colaborador que faz além da sua obrigação. Qual empresário hoje não quer ter um colaborador que vai além da obrigação, que vai superar a expectativa? Quem é que não quer isso? Para você conseguir isso, você tem que proporcionar um ambiente feliz. Muito bom, muito interessante. Eu tenho acompanhado, tenho visto o trabalho da Encanto, né? E eu vejo dois pontos que a gente está tratando, né? Que é a questão do encantar, do tratar bem o cliente, né? Primeiro, através da postura, da atitude do atendente, né? E segundo, pelo que eu sei, você também promove, fomenta, incentiva para que a empresa também, ela, como estrutura, como entidade, também faça esse trabalho de encantamento. Às vezes tem um custozinho marginal, às vezes é mais atitude. Mas conta para a gente, além do atendimento de excelência, de altíssimo padrão, algumas histórias de como a empresa, a equipe, ou pela iniciativa até de um funcionário, acaba surpreendendo o cliente. Eu sei que você tem bastante histórias disso. Temos bastante história. Eu acho que por detrás, né, o que a gente leva para o empresário é que ele tem que proporcionar experiências épicas para os seus clientes. O que são as experiências épicas? É você conseguir, de fato, fazer algo que memorize, algo que se torna inesquecível para aquele cliente. E nada melhor do que fazer isso num formato onde aquilo se torne um ritual, por exemplo. Então, por exemplo, um casamento. O casamento, ele tem o ritual das alianças, né? Da gente trocar as alianças. Por que a gente faz isso? A gente faz isso para gerar um significado, é o início do relacionamento, para a gente não esquecer jamais disso. E acaba sendo um ritual. Então, pegando essa ideia do ritual, por que nós não podemos fazer exatamente a mesma coisa pelo nosso cliente? E tem uma experiência épica que eu sugiro os alunos fazerem sempre, é a experiência épica da estreia. Quando o cliente se torna cliente. Finalmente você conseguiu conquistar o cliente, que é difícil, não é fácil, né? Como você trouxe, investe com custo de aquisição, com o CAC, né? Custo de aquisição de cliente, gasta, aí o cliente se torna cliente. E aí você não faz nada para esse momento se tornar épico, né? Então, o que a gente sugere? Ritual e mais um souvenir, um símbolo, algo que possa se tornar uma lembrança. Quando a gente faz uma viagem para qualquer lugar, a gente compra as lembranças por quê? Para a gente lembrar daquele momento que nós estávamos com as pessoas que a gente ama, aquele momento que a gente registrou naquela viagem maravilhosa. E toda vez que a gente olha para aquela lembrança, a gente recorda. Tá, como é que a gente faz o nosso cliente lembrar de nós? Então, imagine todo cliente, quando ele se torna cliente, na estreia dele, ele possa receber como um ritual um símbolo que marque o início de uma jornada. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue despertar o uau. Por exemplo, os nossos alunos, eles recebem essa pulseira aqui, ó, é o nosso símbolo. Uma pulseira, Encantar faz bem, e é uma pulseira pendrive. É um pendrive também. E dentro desse pendrive tem todas as ferramentas de encantamento que eles precisam. E quando a gente entrega essa pulseira, é na estreia, assim que ele se torna aluno, para eles se sentirem pertencentes ao nosso movimento. Então a gente faz com que esse momento seja um momento épico. Toda vez que ele lembrar de nós e olhar para o braço dele, ele vai lembrar de nós. Então o que você pode fazer? Não é entregar brinde para o cliente, é entregar algo que tenha um contexto para ele. Um contexto que faça sentido, que ele entenda o porquê de você estar entregando aquilo. E tem muita empresa que enche o cliente de brinde
e não explica o porquê daquilo, e aquilo não encanta. Então, o que nós estamos sugerindo é entregar algo que faça sentido num contexto de estreia e que possa superar as expectativas. Então, história, Valnei, a gente tem bastante, né, para contar sobre isso. E tem uma, né, inclusive que uma live que eu realizei agora há pouco, eu contei uma história minha. De tempos em tempos, eu vou para o atendimento. Vou para o atendimento para poder conhecer como é que está a experiência do meu cliente e também para empatizar com o meu atendente e também com o meu cliente, ter insights, ter ideia. Não é porque você é o CEO que você não pode tirar um dia ou meio período para sentir na pele como está a experiência. Eu faço isso de tempos em tempos. E uma vez eu fiz isso, entrei em contato, né, com um cliente, e aí, quando eu entrei em contato, era para falar com o Fernando. E o Fernando é gerente de TI, ele não estava naquele momento. E aí, então, o assistente dele falou, olha, Robson, o Fernando não está, Robson, o Fernando ele está de licença paternidade, ele volta semana que vem. E eu falei, é mesmo? E aí, como chama o filho dele? Aí ele falou, é Breno, chama Breno. Ah, legal. E aí ele virou para mim e falou assim, Robson, mas deixa eu te contar uma coisa, o Breno é o segundo filho do Fernando. O primeiro filho do Fernando, ele perdeu, infelizmente, num acidente doméstico, o filho caiu da laje, tinha 8 anos de idade, e aí depois de o casal superar essa dor, eles resolveram agora ter o Breno nasceu. Neste momento, quando eu soube disso, imediatamente, eu tomei uma decisão de encantar. Então, eu escrevi uma carta a punho para o Fernando, dizendo sobre a responsabilidade de ser pai, e não citei a perda, claro, não citei a perda, citei sobre o Breno, falei sobre o papel dele ser pai, inspirar ele, porque eu também sou, então conectei com isso na carta. E junto entreguei um body personalizado para o Fernando, né, para o filho dele, para o Breno. E entregamos pessoalmente para o Fernando isso. Bem, o Fernando ficou super feliz, encantado, agradeceu a gente. E aí, esse é o processo de você transformar esse cliente num cliente fiel. Sabe o que aconteceu, Valnei? 1 ano e meio depois, o Fernando saiu dessa empresa, que era nosso cliente, é nosso cliente até hoje, saiu de lá, e foi trabalhar numa outra empresa. E adivinha só o que o Fernando fez assim que ele chegou na outra empresa? levou o encanto para lá. Sim. O encanto para lá. Então, Claro. esse é o poder do encantamento, de tornar o seu cliente um cliente fã, que propaga, que divulga, que te indica, que leva você para onde ele for. Quer dizer, custa muito pouco para se esforçar para gerar um impacto de empatia, né? Você se colocar no lugar do cliente, de simpatia, de você fazer algo agradável, né? E, ao mesmo tempo, num momento que muitas vezes o cliente nem está esperando, né? Não tá, exatamente. Muitas vezes não tá. Quem faz isso muito bem, uma empresa que talvez seja a nossa principal referência atualmente no Brasil de experiência do cliente, é o Nubank. O Nubank faz isso muito bem. Existe uma estratégia de encantamento, lá eles chamam de WOW, né? O que eu chamo de encantamento, eles chamam de WOW, e eles incentivam os atendentes a enviarem cartas para os clientes e entregar um símbolo daquele atendimento. Ou seja, aquele atendimento ali, o que aconteceu que você pode entregar como símbolo e enviar uma carta, desde que se você também conectou emocionalmente. Tem que ser uma coisa sincera, uma coisa verdadeira. Sim. E olha, o Nubank realiza isso com maestria, não são com todos os clientes, você não vai conseguir fazer isso com todos os clientes. O Nubank fez em 2019, desculpa, cerca de 22 mil encantamentos. Mas quantos clientes o Nubank tem? Muito mais do que isso, muito mais. Só que isso se torna algo que corrobora com a reputação da marca. Isso se torna instagramável, isso as pessoas divulgam, chega no veículo de comunicação, daqui a pouco está numa reportagem as pessoas falando a respeito disso, e foi o que aconteceu com o Nubank. A maior propaganda do Nubank foi o cliente divulgando o próprio Nubank nas redes sociais, já que ele tinha que competir nada mais do que Itaú, Bradesco, os grandes bancos do Brasil, que investem pesado na TV. Então foi uma estratégia que funcionou de uma forma, assim, extraordinária. De uma empresa que decidiu fazer um encantamento como uma estratégia de negócio. Então, você que está nos assistindo aqui, coloque o encantamento como uma estratégia de negócio para você se diferenciar e se destacar. Quer dizer, assim, procurando repassar
alguns conceitos que você está nos transmitindo e abrindo o jogo e revelando para nós os segredinhos da sua magia aí, né? Primeiro que você tem que ter um atendimento padrão. Sem atendimento mínimo padrão, nada feito. Depois, ter um atendimento que gera um ambiente de felicidade, de alegria, de contentamento por estar trabalhando. E instilar, quer dizer, fazer com que a filosofia do encantamento e do atendimento busque uma forma de deixar também o cliente feliz, né? Também o cliente positivamente impactado. E, pelo jeito, isso não é difícil. É simples, né? Eu falo muito que o encantamento mora nos detalhes. E a gente deixa passar esses detalhes no dia a dia. E é muito simples fazer, desde que a empresa esteja capacitada e também que tenha a intenção de fazer. Tem muita empresa que não decide fazer simplesmente isso. Como você vê nesse contexto a figura do supervisor, a figura do gerente? Você tem falado que você tem feito treinamentos, quer dizer, além da Encanto, a tua empresa, vamos dizer assim, nave, que é de telecom, você tem feito o trabalho de capacitação, de formação de atendentes dentro do espírito e do movimento Bora Encantar. Nesse sentido, como você vê o papel do supervisor, o papel do gerente junto à sua equipe? Eu vejo ele como uma figura extremamente importante para se tornar o embaixador do cliente. Ou seja, o que é o embaixador do cliente? É a pessoa que defende o cliente, a pessoa que levanta a bandeira do cliente. Enquanto a empresa está preocupada com outros assuntos, né, que é normal, essa pessoa fala, opa, o que o nosso cliente acha disso? É a voz do cliente dentro da empresa. É a pessoa que, por exemplo, organiza o comitê de um cliente para discutir como que nós podemos melhorar a experiência do nosso cliente. A gente faz reunião sobre todos os assuntos, né? Reunião de meta, reunião de vendas, reunião de marketing, fazemos reunião de redução de custo, de tudo. Mas reunião para falar sobre o cliente, quando é que você fez? Que está nos assistindo? Quando foi a última vez que você fez essa reunião? Será que você já fez alguma? Então, o comitê do cliente é uma reunião periódica que ele faz, pelo menos uma por mês, trazendo pessoas da área de atendimento e também de outras áreas que impactam na experiência do cliente para poder discutir pontos de melhoria nesse processo. E o grande líder desse comitê é exatamente o gestor da área de atendimento ou da área de pós-venda, esse líder que representa o atendimento. Só que ele tem que se tornar esse embaixador, ele tem que realmente levantar a bandeira de verdade, não ser uma pessoa reativa, que só reclama ou que está cansada. Não, eu vou defender o meu cliente, vou trazer de fato a voz dele, a opinião dele para a discussão dentro da empresa. Então, uma figura importantíssima para propagar a cultura, né, do encantamento dentro de uma empresa. Quer dizer, é um trabalho em conjunto, né? O diretor, o dono, o empresário, né, o principal executivo, o gestor, o cara que manda na equipe, manda no sentido de que coordena, supervisiona, e o próprio atendente. Quer dizer, tem que estar alinhado nesse trabalho de transformação. Então, podemos dizer que uma revolução em prol do encantamento pode acontecer em 3 níveis. Primeiro, no nível do próprio diretor executivo. Segundo, no nível da gestão, da supervisão. E terceiro, né? Terceiro aqui, no nível da própria equipe. Na parte operacional, o pessoal que vai realmente atender ali. É isso aí mesmo. Sempre se torna muito mais fácil começar, de fato, pelo CEO, pela diretoria. Tem que começar de cima para baixo.
Porque, normalmente, quando isso acontece, ele vai dar autonomia ali para o gerente, né, da área de atendimento, para ele ser esse embaixador. Ele vai dizer, olha, eu quero me tornar a maior referência de atendimento do Brasil. Eu quero que meus clientes falem bem da gente. Eu quero reduzir esse número de reclamação do Reclame Aqui. Eu não aguento mais. Eu quero trabalhar a reputação da nossa marca. Eu quero ser reconhecido com o nosso jeito de encantar, assim como a Apple assim como o Nubank é. Eu também quero ter o nosso jeito de encantar e ser reverenciado por isso. Então, parte dessa decisão do dono, do CEO, do campo da diretoria. E aí ele dá autonomia para o gestor, que vai, então, buscar uma capacitação para a equipe, que vai, na linha de frente ali, atender o cliente de uma maneira mais surpreendente a partir de agora. Sim, sim. No momento atual, que há, primeiro, a questão da pandemia, que jogou o pessoal para home office, né? Como você avalia, como você vê a questão tanto do estresse interno do colaborador que está trabalhando de casa, mesmo assim continua fazendo o atendimento, e a questão das adaptações, né? Até da reconfiguração do próprio ambiente, trabalhar sozinho, não ter um colaborador, um colega junto com ele, não ver a equipe. Como você avalia esse tranco, esse solavanco que as empresas sofreram com a pandemia e, obviamente, as suas equipes e os seus indivíduos na sequência? Olha, aquelas empresas que, de uma certa forma, já tinha pelo menos um pedaço da cultura home office, não total, mas pelo menos um pedaço, porque teve que ser radical, do dia para a noite teve que ser home office mesmo, né? Eu creio que elas conseguem se adaptar mais rapidamente, né? Agora, aquelas empresas que, de fato, nunca tinham navegado nesse universo, nunca tinham feito home office na sua vida, tiveram diversas dificuldades para tal. E aí eu vejo que duas coisas andaram juntas, assim, para que você possa ter sucesso. Eu posso falar por nós, a Encanto. A Encanto tomou a decisão, assim que a pandemia iniciou, de ser um home office definitivamente. Então, a gente tinha a nossa sede, só que a gente já tinha a cultura home office, e aí a gente toma a decisão definitivamente de ser home office. Nesse momento, duas coisas são fundamentais. Primeiro, cultura. Se a sua empresa hoje não tem uma cultura muito bem estabelecida, você terá diversas dificuldades no home office. Por quê? O que acontece do outro lado? O líder, ele vai ficar sempre desconfiado da equipe. Será que fulano está trabalhando mesmo? Será que ele está produzindo ou ele está no videogame agora? Está assistindo Netflix? Tenho certeza que ele está assistindo Netflix, né? Então, ele vai ficar desconfiado o tempo inteiro da sua equipe. E isso significa que a cultura não está muito bem alinhada quando isso acontece. Quando eu falo, então, de cultura, eu estou dizendo quais são os valores que a sua empresa tem, como que os seus colaboradores vivenciam esses valores, como que você avalia se o seu colaborador está vivenciando ou não esse valor, como que você desenvolve o seu colaborador. Então, tudo isso, se está completamente bagunçado, vai refletir no home office. Agora, se está muito bem alinhado, vai refletir positivamente no home office. Foi o que aconteceu conosco. É claro que tivemos que se adaptar. E aí vem a segunda coisa que é fundamental, que é a tecnologia. Você precisa de tecnologia no home office, não tem como, é inevitável. Você vai precisar, de fato, de uma boa internet, você vai precisar de uma solução de vídeo, uma solução de ligação, você vai precisar, de fato, encontrar mecanismos tecnológicos que facilitam a comunicação com a sua equipe. Então, é a união dessas duas coisas que faz com que o home office funciona. Nós conseguimos encontrar esse equilíbrio aqui na Encanto. Vou dar um exemplo exatamente do que nós fazemos aqui com relação à liderança. Porque o que vai fazer a equipe produzir muito bem em casa e estar bem em casa é o líder, que ele que vai ter o contato direto no dia a dia, né? Então, nós construímos uma metodologia de liderança no home office. A gente chama de o jeito Encanto de liderar.
Então, esse jeito Encanto de liderar parte de um encontro diário, que nós chamamos de Daily Scrum, uma reunião de 15 a 30 minutos diária para alinhar a atividade. Atividade, o que você vai fazer hoje? O que pode te impedir hoje para alinhar essa atividade? De manhãzinha, a gente faz esse Daily Scrum. Ele é feito diariamente por 4 dias na semana. Por quê? Porque no 5º dia da semana, nós vamos trocar o Daily Scrum pelo radar semanal. E o que é o radar semanal? O radar semanal é um encontro um pouco maior, em torno de 1 a 2 horas, para discutir o quê? A meta da semana. Se a gente conseguiu alcançar os nossos resultados e o que nós vamos fazer para melhorar os resultados da próxima semana. Então, esse encontro é um encontro um pouco maior, mas para falar de resultado especificamente. Então, esse jeito, Encanto de liderar, facilita com que a gente esteja mais próximo do colaborador, entenda os desafios que eles estão enfrentando, como estão também passando no dia a dia, e tudo isso vai impactar muito, mas muito mesmo, na produção, na performance desse home office. Quer dizer, você faz o Daily Square, é um Zoom, tipo um time com várias pessoas presentes no remoto? Vários. Então, cada equipe nossa aqui, né, o líder daquela equipe reúne com a sua equipe, a gente usa uma plataforma que é o Discord, né, reúne com essa equipe e cada um vai falando a sua atividade do dia e os seus desafios, o que pode te impedir de você fazer. E aí, coletivamente, o time procura solucionar, de repente, as coisas que possam impedir e incentivar que ele realmente, no término do dia, consiga atingir aquilo que ele se propôs a fazer. Então, isso é diário. Legal, muito bom. A pandemia, na verdade, empurrou o pessoal para o home office, para atendimento remoto, que você precisa vencer ainda essa questão até da filosofia, né, que a gente já falou, você enfatizou bem a questão da cultura, e a adaptação para as novas ferramentas. Eu vou ilustrar o que eu estou te perguntando com uma experiência minha. Eu tenho 3 experiências negativas do WhatsApp. Das 3, 2 eu estou esperando resposta, quer dizer, estou esperando, não vou esperar mais, já desisti. E uma foi uma coisa muito de zigue-zague, de vem, volta, não sei o quê, não foi um atendimento redondo, bem fechadinho. Agora, tive as 3 comparam com uma, que eu encontrei uma atendente muito, muito boa, muito proativa, quer dizer, retornava, chamava, verificava, porque o WhatsApp, ele dá uma outra dinâmica, né? Como que você vê essa necessidade de adaptação aos novos ferramentais? Olha, demais. Praticamente hoje em dia, talvez 90% das empresas hoje em dia adotaram o WhatsApp, talvez até mais, né? Adotaram o WhatsApp como seu principal meio de comunicação. O telefone tem perdido um pouco a força, né? Sendo estratégico para ser usado em alguns momentos da jornada do cliente, mas o WhatsApp é o grande canal de comunicação atual. E as equipes de atendimento não estão prontas para tal. Não conseguem dar um atendimento com excelência no WhatsApp. Tem equipes que atendem muito bem por telefone, mas no WhatsApp não, porque não estão prontas. Bem, o WhatsApp é totalmente interpretativo. Ao mesmo tempo, é um canal mais frio quando eu uso apenas a mensagem como meio de comunicação. Apenas a mensagem é um canal mais frio. Quando eu uso o áudio, é um canal mais quente. Mas nem sempre eu tenho que usar áudio e nem sempre eu tenho que usar só mensagem. Então, eu preciso me adaptar ao perfil do meu cliente. Então, um papel importante que eu falo para o atendente você é como se fosse um camaleão, você precisa camuflar, assemelhar ao seu cliente. Se você percebe que o seu cliente só manda mensagem em texto, então eu vou me adaptar e mandar apenas mensagem em texto, porque eu entendi que ele não gosta do áudio. Agora, se ele começa a mandar o áudio,
eu posso também mandar áudio, porque eu entendi que ele prefere uma comunicação por áudio. Então, começa por essa adaptação de acordo com o perfil do cliente. Depois, é importantíssimo, isso a gente desenvolve, Valnei, com todas as empresas que contratam o nosso treinamento. Nós desenvolvemos o jeito daquela empresa encantar. Esse jeito da empresa encantar tem a ver com o sentimento que aquele dono, que aquela empresa gostaria que o cliente sentisse, o sentimento predominante naquele atendimento. E cada empresa tem sentimento diferente. E tudo aquilo vai ditar um tom para um roteiro. Então, por exemplo, o Netflix, nitidamente você percebe que o jeito Netflix de encantar envolve diversão. E quando ele atende, ele brinca com o cliente, ele tira sarro, ele faz piadinha, mas é o jeito da Netflix de fazer isso. Então, quando a gente constrói o jeito da marca encantar, a gente identifica o posicionamento dela. Com isso, uma especialista do nosso time vai construir um roteiro personalizado, um roteiro encantador para o WhatsApp, para que aquele atendente possa replicar aquele roteiro, é claro que também dominar técnicas para fazer a camuflagem, porque em alguns momentos eu tenho que modificar alguma coisa, eu tenho que saber modificar em prol do meu cliente. Mas eu tenho uma base, e essa base utiliza, por exemplo, palavras muito mais amigáveis, palavras que quebram o padrão. Eu tenho falado muito isso. Então, por exemplo, tem muita coisa que é clichê no atendimento que não chama a atenção do seu cliente. Então, o WhatsApp, né? Chavão. Então, o que acontece, por exemplo, no WhatsApp? Uma coisa que é muito comum. Você vai fazer um pedido numa hamburgueria. Aí você faz um pedido, por gentileza, gostaria de pedir o lanche tal. Aí a pessoa nem pergunta o seu nome. Você gostaria de adicionar batata, enfim, refrigerante? Não, só o lanche mesmo. Ah, ok, custa tanto. Ah, ok, a maquininha de cartão, como vai ser a forma de pagamento? Ah, vai ser no cartão. Ok, então, em tanto tempo nós estaremos fazendo a entrega. Pede o endereço e finaliza o atendimento. Sabe, não há nenhum envolvimento com o cliente, entende? Isso é muito comum. Nem dá boa noite, às vezes, enfim, é um atendimento muito seco. Então, o que a gente sugere é, se envolva com o cliente. Quem é o cliente? Cobre o nome dele, né? Procura também, ao mesmo tempo, entender por que ele está comprando aquele lanche. É para uma festa? É para poder comer em família? É para um dia especial? Porque tudo isso vai servir de gancho para fidelização futuramente. Tudo isso vai servir de gancho para fidelização futuramente. Então, nesta construção do roteiro, nós tornamos o atendimento muito mais humanizado. Por exemplo, terminando, uma coisa que é muito clássica no atendimento é: como eu posso te ajudar? Todo mundo pergunta isso, como eu posso te ajudar? E se ao invés de você usar o como posso te ajudar, que não chama mais a atenção de ninguém, eu trocasse para o que eu posso fazer por você neste atendimento? Então, o que eu posso fazer por você neste atendimento torna o atendimento muito mais personalizado para aquela pessoa. Chama muito mais atenção, demonstra muito mais a sua intenção. Então, esses pequenos detalhes de usar perguntas poderosas para se conectar, utilizar palavras novas, mais humanizadas, na construção do roteiro é o que faz a diferença no WhatsApp. E aí você tem uma equipe preparada para atender nesse novo normal, que é atender 100% praticamente no WhatsApp, né? É verdade. Eu falei dessas 4 experiências sem entrar na questão do atendimento robotizado, né? Se é isso, é 1, se é aquilo, é 2, se é aquilo, é 3. Qual é a sua resposta? E nessa árvore, o cliente fica perdido. E a percepção que eu tenho é que realmente você hoje querer fazer o seu atendimento por WhatsApp automatizado é um tiro no pé. Porque o cliente, claro, o cliente quer objetividade. Muitos clientes querem, não querem firula. Pá, pronto, finalizou, obrigado, tchau, vou aguardar. Mas e os aplicativos são o domínio nesse sentido, né? Agora, você jogar um cliente que foi para o WhatsApp e que realmente é uma coisa um pouco mais complexa, e você lhe dá um atendimento
robotizado, é um tiro no pé. É um baita risco, né? Eu consigo compreender um pouco a tomada de decisão do empresário, em alguns casos, no sentido da escala. No sentido de, nossa, eu tenho tanto atendimento para fazer que eu não estou dando conta. Bem, eu consigo compreender, mas ao mesmo tempo eu dou um chacoalhão nele e falo o seguinte: bem, crescimento não é motivo para o mau atendimento. Então, se você está crescendo a sua empresa, Sim. cresça a sua área de atendimento, por que não? Para você dar um atendimento excelente e ganhar as 5 estrelas que você precisa no aplicativo, no Google, que vai corroborar com a avaliação para que futuros clientes comprem de você e não seu concorrente. Então, eu sempre falo isso, cresça também a área de atendimento. Mas, alguns casos eu entendo que precisa sim da automação no sentido da escala. Mas, como que eu organizo isso? Eu tenho que organizar. Não é para todas as situações que eu tenho que usar o robô, eu tenho que organizar. Então, eu sempre digo o seguinte: se o atendimento é uma situação simples e não urgente, eu posso utilizar o robô mais humanizado, com palavras mais amigáveis, né, para poder orientar o meu cliente. Então, tem que ser um problema simples ou uma solicitação simples e não urgente. Agora, problema complexo, ou seja, uma recorrência, ou então o cliente coloca vários detalhes. Problema complexo, eu preciso de um ser humano. Porque o robô vai se confundir, vai girar e a coisa não vai sair do lugar, você vai irritar o seu cliente. E urgência, eu preciso falar com o ser humano, porque o robô vai ficar fazendo perguntas aqui, que são perguntas que não vão chegar a lugar nenhum e vão só atrasar esse processo. Então, quando eu preciso de um atendimento urgente e complexo, eu tenho que ter um canal que vá diretamente para um ser humano atender. E quando eu preciso de uma coisa mais simples, eu posso usar um robô mais inteligente, mais humanizado, porque tem muitos robôs aí que não é inteligente, não é humanizado, né, para poder servir o cliente. Se você tem muita escala e você pode enquadrar o seu WhatsApp na automação, é preferível você trabalhar um aplicativo. Porque o meio, Marshall McLuhan, né? O meio é a mensagem. O WhatsApp, a gente sabe que caiu no gosto do brasileiro, né? E realmente é a família, são os grupos, é o relacionamento um a um, né? Agora, realmente você sabe também como é o brasileiro, boa parte da população, né? E aí, como está? Nossa, está frio hoje, né? Ah, você viu as Olimpíadas? Ah, e o jogo? E o time? E não sei o quê. Não é um esquema tão objetivo, tão frio, como a gente vê em outras culturas. Sim. Então, esse molho que o WhatsApp permite que você dê é um alavancador extremamente favorável para encantar, para dar um atendimento de excelência. Concordo. E se você tem sua parcela de cliente, ou você precisa de objetividade, e como você falou, não é uma coisa simples, você consegue navegar ou via aplicativo ou via plataforma do site, aí você leva o cliente para lá, para a plataforma, para o site. Porque é um meio que permite uma linguagem seca, fria, objetiva. Verdade. Né? Você pode, com certeza, organizar os seus processos de atendimento e levar o seu cliente para onde você desejar. Né? Você pode levar ele exatamente para um outro aplicativo próprio ou para um site para dar esse atendimento mais automatizado, num formato onde você tem muito mais controle, né? E deixar o WhatsApp para um atendimento muito mais próximo, muito mais acolhedor, para situações mais urgentes, para situação mais complexa. Isso é totalmente possível também. Então, tem um cenário novo que aconteceu no WhatsApp, né, Valnei? Agora com esse acelerador de mensagem, né? O acelerador do áudio, né? Eu tenho falado muito sobre isso, assim, para o atendente, né? Porque o cliente pega e manda uma mensagem no WhatsApp de áudio, né?
Aí o que o atendente anda fazendo? Sem paciência, coloca no acelerador. Quando ele coloca no acelerador, o que acontece? Ele perde toda a emoção do atendimento. Toda a emoção. Ele perde a entonação do cliente, ele acaba não compreendendo se aquele cliente está com urgência, se ele estava bravo, se ele estava... Porque parece que é tudo igual no acelerador. Tudo fica igual, assim, né? Então, a minha orientação aqui é não coloque no acelerador para você escutar um áudio de um cliente. Você pode colocar para escutar um áudio pessoal do seu amigo, aí é a questão sua. Agora, do cliente, não faça isso, porque você vai perder a emoção, que é o principal. A grande missão do atendimento é transformar o sentimento do cliente para melhor. Mas se eu não sei qual é o sentimento do meu cliente, como é que eu vou melhorar o sentimento dele? Eu não vou conseguir. Então, não faça isso. Agora, depois que você escutou, se você precisar repetir de novo para entender, aí tá tudo bem, você já entendeu a emoção, né? Aí tá tudo bem. Então, tenho falado muito disso também, porque tenho visto que hoje em dia as pessoas estão com muita pressa, de fato, inclusive para atender o cliente, e acaba perdendo a sutileza que a emoção, a entonação traz para que ele possa, então, tomar decisões importantes ali durante o atendimento. Na verdade, o acelerador não ganha, assim, tanto tempo, né? Porque, na verdade, primeiro que você corre o risco do retrabalho. E segundo, que é isso que você falou, né? Você tem como principal função no atendimento interpretar com muita fidelidade o sentimento do cliente. Você falou tudo, Robson. É isso mesmo, tem que estar bem sensível, né? Tem, com certeza, com certeza. E assim, a área de atendimento hoje, quando a gente fala atendimento, se você envolve as vendas, né, vendas do varejo, enfim, todo mundo que tem contato e relacionamento com o cliente, que acaba gerando a hora da verdade, a hora em que é só aquele representante da empresa que está diante do cliente. Hoje, a grande massa de absorção de emprego está nessa função, né? Como você vê, como você avalia o preparo do mercado, o preparo das pessoas para ocuparem essa função e o que deve ser feito? Olha, eu vejo, infelizmente, muito despreparo, né? Eu vejo muito despreparo, eu vejo muita gente que não está pronta, eu vejo muitas vezes a empresa entendendo que para atender não tem que capacitar, basta a pessoa ser simpática, falar bem e ponto. Não é isso, tem técnica, tem que ter empatia, tem que aprender a utilizar muito bem a entonação, a escrever muito bem, enfim, tem técnica para surpreender. Então eu vejo, né, infelizmente, muita gente despreparada. E vejo também, nesse momento, muitas áreas se misturando com relação ao atendimento, né? Então, a gente tem, de fato, aquele atendimento clássico, né, do call center, do saque, ou do atendente de balcão, que está ali na loja, do vendedor. Então, você tem esse mais clássico, e você tem algumas áreas novas surgindo também, como a experiência do cliente, o sucesso do cliente, né? Tem algumas áreas que estão meio que morrendo, né, que é o pós-venda, deixando de existir, substituindo por essas áreas. O que eu vejo no final que eu vejo é, se a gente coloca o cliente no centro das nossas estratégias e temos um time de defesa que é para atender as reclamações e as solicitações dos meus clientes, e aí pode ser um saque, pode ser um pós-venda, o nome que você quiser dar para ele, mas é um time de defesa. E também eu tenho um time de ataque, que é um time que vai entrar em contato, que vai cuidar para que o meu cliente tenha resultado com aquele produto, com aquele serviço, porque se ele não tem resultado, ele vai embora. Um time que vai oferecer novos serviços, que vai apresentar novidade, que vai pesquisar o cliente, que vai ter insight com o cliente, um time que joga no ataque. Então, eu preciso de um time que joga na defesa e um time que joga no ataque. Essas duas áreas são importantes para que você possa ter, de fato, um atendimento profissional no seu negócio.